da escola dominical. Então, quando eu venho andando para a classe aqui, sou alegre, sou feliz. Vocês conhecem esse cântico? Eu já cantei umas 2 vezes na escola dominical com vocês. 2 é pouco, né? Não dá para guardar muito, não. Mas nós vamos cantar. Tisbel não lembra. Tisaías conhece? Mais ou menos. E a Thaline decorou. 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 Então nós vamos cantar. Vamos lá? Quando eu venho andando para a saciedade, venho alegre, porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. O pecado se resgatou a mim e a vocês também. O bom Deus que eu tenho. Quando eu venho andando para a saciedade, venho alegre, sou feliz. Bato e o e giro pra cá. Quando eu venho andando para a saciedade, venho alegre, sou feliz. E vocês também, ao ouvir o que Deus diz. Onde vir andando para a saciedade, sendo cada qual feliz. Ficou muito bom. Gente, mas agora vamos cantar um. Muita alegria, né? Mais. Mais alegria. Mais animado. Qual que você acha que eles gostam muito? Eu acho. Eu acredito que eles gostam demais da mulher de Ló. Aí eu também. Eu adoro. Então arreda a cabeça. Não pode olhar para trás, hein? Ah, não pode não. Pode olhar para trás. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Ótimo, ótimo. Mais alguma? Acho que não, né? Não? Não? É só assim, acho que É Thaline já ficou cansou, cansada. né? É 3. Ah, são 3, né? São 3 Vou músicas. cantar, mas quer cantar outra? Então, não, nós vamos cantar agora. Leia a Bíblia e faça oração. Vamos orar e vamos ler a Bíblia daqui a pouco. Tá bom? Então tá bom, vamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia aí, segure sua Bíblia na hora desse cântico. Ah, é mesmo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
crescer, agora nós vamos ter um momento da palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia, procure o texto, né, que foi indicado para você ler, e dessa maneira Deus vai falar ao seu coração e você vai crescer. Não é assim? Amém. Amém. Vamos crescer. Bom dia, crianças. Bom dia, Liloca. Bom dia, tio Isaías! Bom dia, crianças! Ah, que coisa boa esse louvor, hein, Liloca? Então, tio Isaías, eu amei! Você viu quando nós estávamos cantando sobre como é que a gente consegue crescer? Você viu? Ó, nós só conseguimos crescer à medida que nós lemos a Bíblia. Palavra de Deus. Isso mesmo. E nós Oramos! Isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, Liloca, Deus fala Com a gente! com a gente, isso mesmo. E quando nós oramos, Nós falamos com Deus! é assim mesmo. Liloca, que coisa interessante, né? Nós podemos orar em qualquer lugar, não é assim? A qualquer momento. A qualquer momento, Liloca, é isso mesmo. E nós também podemos ter sempre a palavra de Deus e ler a palavra de Deus sempre que a gente sentir o desejo e sempre que a gente precisar. Mas, crianças, é bom que a gente tenha um momento do nosso dia, todos os dias nesse momento. Então, nós paramos um tempinho e vamos ler a palavra de Deus. Não é assim, Liloca? Isso mesmo, tio Isaías! E como hoje é domingo, nós fazemos isso aqui na nossa escola dominical. Liloca, sabia que quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele contou muitas histórias? Ah, eu sei, tio Isaías! Ele contou muitas histórias! E você sabe como é que eram chamadas essas histórias, Liloca? Eu acho que elas eram chamadas de parábolas! Isso mesmo, Liloca, muito bem. E as parábolas eram um jeito de Jesus explicar os ensinamentos dele para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele ali, não era? Jesus sempre contava parábolas sobre coisas comuns àquelas pessoas. Por exemplo, Jesus contou parábolas para pescadores sobre redes, não é? Sobre pescas. Hoje, a parábola que nós vamos estudar, Jesus está falando sobre sementes. Sementes? Isso mesmo, Liloca, sementes. Que tipo de semente? Bom, ele não fala qual semente é, mas ele fala como é que uma semente pode germinar, crescer e dar frutos. Sério? Isso mesmo. Vamos à nossa história então, Liloca? Eu quero aprender. Isso. E se você, criança, quiser conferir, né, ler na sua casa aí, onde é que essa parábola está na Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Lucas. Isso, capítulo 8. Capítulo 8. Do versículo 4 até o versículo 15. Versículo 4 ao 15. Lucas 8, do 4 ao 15. E lá nesse texto, o Senhor Jesus está contando essa parábola. É a parábola do semeador. Ah, que legal! Sabe, Liloca? O semeador saiu a semear. Ele saiu, né, no campo, jogando suas sementes. Ele ia lançando as sementes e o propósito dessa semente era germinar, crescer e dar frutos, não é? Isso mesmo. Só que algumas dessas sementes caíram à beira do caminho. No caminho? Isso mesmo, né? Elas foram pisadas e as que não foram pisadas pelas pessoas que passavam ali foram comidas pelos pássaros, Liloca. Nossa, mas aí nenhuma dessas sementinhas conseguiu crescer. E nem germinar, Liloca, porque elas foram comidas, né? Esmagadas ali. Outra parte dessas sementes, Liloca, caiu numa terra que tinha muitas pedras. Pedras? Isso mesmo. E quando elas começaram a germinar, né, a crescer, elas não conseguiram umidade, né, água suficiente para ficarem fortes, né, e crescerem. Por isso elas também morreram. Elas morreram. Morreram, Liloca. Uma outra parte dessas sementes caiu num terreno lá e começaram a produzir, mas junto com elas vieram também os espinhos. Ai, mas os espinhos machucam. Machucam mesmo. E quando elas ainda eram bem pequenininhas, sabe o que aconteceu? O quê? Os espinhos sufocaram aquelas sementes. Elas ficaram sem ar. E elas morreram. E não puderam produzir frutos. Mas na parábola também Jesus fala que teve uma parte que caiu num terreno muito bom. Num terreno muito bom. Isso mesmo, Liloca. E olha o que aconteceu.
essa semente produziu muitos frutos. Legal! Mas sabe o que é, Liloca? Muitas pessoas que estavam ouvindo, porque tinha uma multidão de pessoas ouvindo essa história, Jesus contando essa história. Muitas pessoas que estavam ali, talvez não entenderam o que essa história queria dizer. Mas os discípulos de Jesus aproveitaram quando eles estavam sozinhos com o mestre e disseram: Mestre, o que essa história significa? E Jesus então explicou para eles. E o que significava, tio Isaías? Tem um significado maravilhoso, Liloca. Eu quero saber. Mas antes de falar o significado, eu queria te contar uma coisa que enche meu coração de alegria. O quê? Eu também quero ficar alegre. Sabe o que é? Como essa história está registrada na palavra de Deus, aqui, nós podemos ler o que Jesus falou para os seus discípulos. Nós podemos conhecer a explicação dessa parábola. Que legal! Muita gente que estava ali não ouviu a explicação. Mas como nós podemos ler na palavra de Deus e a explicação está registrada, nós somos muito felizes. Porque a gente, vai ler? assim como os discípulos, nós também podemos entender essa parábola, essa história. E Jesus começou explicando, Liloca, Bom, vamos ver se você consegue adivinhar. Tá bom. O que será que é a semente, Liloca? O que a semente significa nessa história? A semente? Sim. Será que é o coração? Não, Liloca. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isso mesmo. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, né? Ouvimos ou o evangelho, ou os ensinos da palavra de Deus, de certa forma nós estamos recebendo uma semente na nossa vida. Uma semente que tem um propósito. O propósito de crescer, de transformar a nossa vida e de levar a gente a dar frutos para a glória e para a honra do nosso Deus. Então a semente é a Palavra de Deus. Muito bem. E o solo? Liloca, o solo é o quê? O solo. O solo é a nossa vida. Nossa vida, Liloca, é isso mesmo. O solo é o nosso coração. O solo é tudo que nós somos. A semente cai na terra e germina, né? E cresce. A palavra de Deus entra na nossa vida e transforma a nossa vida, muda o nosso jeito de ser, não é? Muda o nosso de falar. Nosso jeito de falar. De tratar as pessoas. Isso mesmo. Muda o nosso coração, Liloca. Porque é no coração que tem que acontecer todas as nossas mudanças. É no coração que nós vamos realmente agradar ao nosso Deus. E é a partir do nosso coração que nós vamos ter um comportamento que agrada a Deus. Sabia? Que legal, tio Isaías. Isso é muito joia, né, Liloca? Mas olha, nem todo mundo que ouve a palavra de Deus tem as mesmas reações, não é? Assim como cada semente caiu num solo diferente, a palavra de Deus também cai em vidas diferentes. Olha, a primeira semente que nós vimos lá na nossa parábola caiu, você lembra, Liloca? Caiu na beira... Caiu na beira do caminho. Isso mesmo, olha, e vieram os pássaros e comeram, não foi isso? Foi isso. E ela não pôde germinar, nem produzir. Assim também, às vezes, é com a gente. Nós ouvimos uma história da palavra de Deus e, na hora, assim, a gente acha aquela história tão bacana. Mas, antes da gente sair do lugar onde nós estamos, né? Antes da gente de passar 10 minutos, Liloca, sabe o que acontece? O quê? Vem um outro assunto para a nossa mente, não é? Esquece. E a gente já esquece. É como se um passarinho tivesse vindo e comido aquela mensagem, não é? A Bíblia fala que Satanás é que retira essa semente de nós. Por isso, crianças e Liloca, quando você ouvir a palavra de Deus, você precisa guardar no seu coração. Bem fundo no coração. Isso mesmo. Continuar pensando nela, para que outras coisas não roubem essa palavra do seu coração. Então, esse é o primeiro coração. Um coração de onde a palavra é retirada. O segundo solo, o segundo coração, Liloca, lembra qual era? É o das pedrinhas? Isso mesmo, olha, a segunda semente, que o semeador estava plantando, caiu num terreno rochoso. Ela nasceu, mas logo morreu, porque não achou água, umidade para que ela crescesse mais. Assim também, às vezes, é com algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Elas escutam a palavra de Deus, não é? Ouvem a palavra de Deus, mas escutam e até gostam da palavra de Deus.
Mas quando vão obedecer a palavra de Deus, se tem alguma dificuldade, elas desistem, desanimam, e aquela palavra não muda a vida delas. Esse é o segundo solo. É o segundo. O terceiro solo também é um solo que nos dá muita tristeza, né? É aquele que machuca? Isso, é aquele quando a semente da palavra de Deus foi colocada, né? Mas logo que a plantinha começou a nascer, vieram os espinhos e sufocaram aquela semente. Assim também, às vezes, pode ser com uma criança, não é? Com um pré-adolescente, né? Até com um adulto também. Ele ouve a palavra de Deus, ele gosta do que ele ouviu, aquilo começa a transformar a sua vida, ele começa a crescer. Mas aí vem os espinhos. E sabe o que são os espinhos que a Bíblia fala? Não. As outras coisas importantes da vida, né? Ficar rico, ser importante, o dia a dia, essas coisas ocupam tanto a mente dessas pessoas que elas deixam a palavra de Deus de lado e dessa maneira a palavra de Deus é sufocada na vida delas. Isso é muito triste, tio Isaías. Então, a palavra de Deus é tão valiosa, não é, Liloca? As pessoas colocam as coisas materiais e pessoais, tudo na frente das coisas de Deus. Quem faz isso, Liloca, não vai ver a palavra de Deus produzindo frutos na vida dele. Mas nós temos um quarto grupo de pessoas. Qual é o quarto? Ah, Liloca, esse é muito legal, esse é muito da hora. É daquela pessoa, aquela criança que ouve a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, guarda no coração, obedece. Ela obedece? Isso, Liloca. E aí? Produz frutos para a glória de Deus. Produz muitos frutos. E sabe qual é o fruto que o Senhor espera da nossa vida, Liloca? Não. É uma vida transformada. É uma vida que qualquer pessoa que olhar e conhecer a gente, fala assim, olha lá, aquele menino parece com Jesus, olha, aquele menino, olha como ele é o comportamento dele, ele se parece com Cristo Jesus. Esse é o fruto que a palavra de Deus quer produzir na nossa vida. É isso que Deus quer que a gente se torne, pessoas que revelem no seu dia a dia, né, crianças? Pessoas que mostrem para os seus coleguinhas, dentro de casa, na rua, a pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, pessoas que reflitam a glória de Deus. Liloca, Sim. Isso é maravilhoso, não é? É lindo, tio Isaías. Olha que coisa maravilhosa Deus nos dá sempre. Olha, a cada domingo o Senhor está lançando sementes nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus está lançando sementes nas nossas vidas. Vamos pedir para que Deus faça do nosso coração um solo fértil. Um solo que produza frutos para a glória dele. Amém. Vamos pedir isso para Deus, Liloca? Vamos sim. Abaixe seus olhos, agora sua cabeça, né, Liloca? E vamos dizer isso para o Senhor. Senhor, quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós estamos aqui e o Senhor está explicando para nós através do professor, da tia, da professora, a Tua palavra, nós te pedimos. Faça com que o nosso coração seja um coração que esteja aberto, pronto para receber a Tua palavra, e que essa semente, esse conhecimento, esse ensinamento que o Senhor nos dá da Tua palavra, possa transformar a nossa vida, para que a gente seja cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é poderoso. Ele é muito. É isso aí, crianças. Fiquem com Deus. Um bom acabou? domingo para vocês. Já. Mas já acabou? Isso. Eu já ia falar tchau, Liloca. Vamos falar tchau para eles, Liloca? Eu não queria, não. Ah, mas já acabou. Tchau. Tchau, crianças.